A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmo 37, verso de número 12 e 13, que vai nos dizer assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra você crê que está chegando o dia de Deus paralisar os seus adversários. O nosso Deus, ele tem visto toda a trama contra você. E ele é um Deus que permite as provas, as perseguições, mas ele também é um Deus que dá um basta no momento certo. E ele te trouxe aqui para que você ouvisse esta palavra como uma resposta e para te dizer: eu estou prestes a dar um basta em perseguições contra você. Eu estou prestes a paralisar adversários seus. Declare comigo: eu creio que Deus está prestes a parar os meus inimigos. Eu creio que Deus está prestes a parar os meus inimigos. Quantas tramas, quantas astutas ciladas, quantas emboscadas, quantas ferramentas preparadas contra ti para te destruir. Mas o nosso Deus, ele está vendo tudo. E ele está dizendo para você: eu sou o livramento na sua história. Os ímpios podem estar tramando contra você. Pessoas malignas, pessoas perversas podem estar querendo oportunidades para te destruir, mas eu, o Senhor, tenho controle da tua Ramantudei, Rabacandarasto, Candarai a vida, e eu não vou deixar que as tramas de gente perversa prevaleça na sua história, mas eu estou lançando tramas malignas por terra, porque sou Deus que dou a última palavra na sua história. Tiveram pessoas que disseram para Deus: Deus, eu já não aguento mais. Eu já não suporto mais, Senhor. As perseguições estão cada dia mais intensas e parece que o Senhor não vai fazer justiça. Essa pessoa fala o que quer, se levanta, faz o mal e parece que não vai pagar. E Deus está dizendo: está chegando o tempo, filha, te acalma. Acalme o teu coração, porque eu tenho um tempo, diz o Senhor dos Exércitos, determinado para todas as coisas. Há um tempo até mesmo para a justiça de Deus, irmãos. Primeiramente, Deus nos prepara para vivenciarmos a justiça, para que o nosso coração não venha se ensoberbecer. Para que a gente não venha olhar e venha pensar assim: é sobre mim, é porque eu faço, porque Deus foi lá, porque Deus tocou, porque eu sou mulher de oração, porque eu sou um homem de oração. Não, irmãos, não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele não quer que o orgulho tome conta de você, a soberba, a prepotência, a arrogância. Então, Ele está trabalhando no seu coração, te ensinando a perdoar, te ensinando a deixar na mão dele, para que quando ele venha a agir, você não venha a realmente se contaminar com pensamentos malignos, com soberba, com prepotência, com arrogância. Não, ele está te preparando. Ele está preparando o seu coração. Deus é tão perfeito, irmãos, que ele nos prepara para a justiça, que ele nos prepara para as bênçãos. Ele, primeiramente, ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece, ele sabe o que há lá dentro, ele sabe o que precisa ser tratado. Às vezes, Deus, ele usa até adversários para nos tratar. Sabia disso? Ele permite que pessoas se levantem contra a gente, porque o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem gente que está me ouvindo agora que está entendendo perfeitamente: você entregou a sua vida para Jesus. E Ele está dizendo: o que está acontecendo na sua vida, minha filha, o que está acontecendo na sua vida, meu filho, é permissão minha. Mas eu sei o tempo certo de parar. Eu sei o tempo certo de dar um basta. Eu só estou tratando você. Eu só estava te moldando. Mas eu não vou deixar adversários ficarem tramando contra ti para terem êxito, não. Se acalme, aquiete o seu coração, porque o tempo do meu basta é chegado. O ímpio, ele estava tão furioso aqui, tramando contra o justo, que ele chegava a ringir os dentes. Tem gente que está assim, furiosa contra ti. E Deus está dizendo: não se preocupe, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podem armar, podem arquitetar, podem planejar, podem babar de raiva, pode fazer o que quiser. Deus não vai deixar os planos dos adversários, as tramas, recaírem sobre a sua vida. Declare comigo: eu creio que Deus está me livrando dos planos do adversário.
Eu creio que Deus está me livrando dos planos do adversário. O nosso Deus, ele está vendo tudo, ele está no controle. Eu me lembro aqui também da perseguição que os filhos de Israel enfrentaram. Deus permitiu que Faraó os perseguisse. Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus queria paralisá-lo. E o Senhor está dizendo, tem gente que está lhe perseguindo porque eu quero paralisar. Eu quero realmente ter um encontro para parar. E eu vou parar adversários seus. Não se preocupe, da mesma forma que Deus deu vitória aos filhos de Israel, ele vai lhe dar vitória. Da mesma forma que Deus, ele deu vitória a Davi, aqui ele vai te dar vitória. Porque ele tem visto as tramas contra você, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Cada indireta ele vê, cada palavra contrária, cada tentativa de manchar a sua imagem, cada emboscada, cada trama, cada ferramenta preparada no mundo espiritual. Deus está vendo tudo. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E é nisso que você tem que descansar. Deus está vendo tudo. E ele vai dar a cada um a paga. Ele vai dar a cada um conforme o fruto das suas ações. O que o homem plantar certamente colherá. Tem gente que está plantando malícia e vai colher a malícia, vai colher a maldade. Vai colher o mal que plantou. Queria que você, amante, deira, candarás, tu colhesse. Mas quem vai colher são seus adversários. Quem vai colher é quem está fazendo mal para você, porque Deus é o teu advogado, Deus é o teu protetor, Deus é o teu juiz. E ele diz para você, eu estou contigo, e se eu estou contigo, ninguém vai lhe tocar. Declare comigo, eu creio que Deus está comigo, ele não vai deixar ninguém me tocar. Eu creio que Deus está comigo e ele não vai deixar ninguém me tocar. O nosso Deus, ele está rindo das tramas dos adversários. E ele não está rindo porque ele está vendo você sofrer, não. Ele não é indiferente à sua dor, não. Muitas vezes nós pensamos que Deus é indiferente à nossa dor, mas ele não é. Ele sabe o que está nos machucando, ele sabe o que está nos ferindo, e ele sabe o momento certo de fazer justiça, de parar, de nos dar vitória, de trazer o livramento. E aqui Deus estava rindo, sabe por quê? Porque Deus sabia que o dia dos ímpios estava se aproximando. Deus sabia que estava chegando o tempo de Deus paralisá-los. Tem gente que está pensando que vai ter êxito contra você. Tem gente que está pensando que vai armar ciladas, que vai falar, que vai tentar destruir e não vai ter uma cobrança. Mas aqui Deus deixa de maneira clara uma resposta, um sinal, uma palavra dizendo, eu estou rindo dos seus adversários, porque está chegando o tempo deles. Eles vão pagar aquilo que eles te fizeram. Irmãos, o que o homem plantar, certamente ele colherá. Há uma colheita e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Tem muita gente que está plantando malícia, perseguindo o servo de Deus, perseguindo serva de Deus, querendo destruir, querendo parar. E está pensando que Deus não vai cobrar. E está pensando que Deus vai deixar para lá, pois Deus não vai. O nosso Deus, irmãos, ele sabe abater os adversários. E ele diz para você, está às portas. Está perto de o Senhor abater os teus inimigos e paralisá-los de uma vez. Tiveram pessoas que oraram a Deus assim, Senhor, para, porque eu já não estou mais suportando. Faz o que te apraz, mas tira do meu caminho. Tira do percurso da minha história, eu não aguento mais. E Deus, ele diz para você, se prepare. Se prepare porque eu, o Senhor, farei justiça. Eu, o Senhor, trarei para a sua vida um tempo de paz como você tem me pedido. Trarei para a sua vida proteção, livramento e mostrarei que ninguém mexe com os meus escolhidos. Davi era um escolhido de Deus. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que Deus escolheu. E ele tem visto a sua aflição. Ah, irmã, Deus está vendo por que não age. Porque ele tem um tempo, irmãos, para trabalhar e o tempo dele é perfeito. A vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele não perde o controle. Deus não se avexa com nada. Deus não fica ansioso, afoito, ansioso para agir, não. Você não vai ver em momento nenhum Deus agoniado com nada. Porque Deus tem o controle, ele sabe qual é o fim dos perversos. Ele sabe que ele já lhe deu vitória. Ele sabe que você já venceu. É por isso que ele não fica agoniado. É por isso que ele mesmo está lhe respondendo de maneira calma e dizendo para você, eu já fiz a justiça. Mas, Senhor, eu ainda não vi. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que não viram ainda a justiça acontecer? E Deus está dizendo para você hoje, descanse o seu coração. Você não viu, mas se eu estou dizendo que eu já fiz justiça, creia, porque eu já trabalhei por você. Muitas vezes Deus vai falar
do futuro, irmãos. E a gente não vai entender, porque a gente vai olhar para o presente. Nós estamos presos no presente. Tem gente que está olhando agora para o presente e está dizendo, não estou entendendo como é que Deus já fez justiça se eu continuo aqui. Você vai observar aqui que Deus é conhecedor do futuro. Ele sabia que estava se aproximando o dia dos adversários. Então ele sabia o que ia acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo, como ele vai parar, quem ele vai parar. Porque ele sabe quem verdadeiramente são os adversários do povo dele. E por intermédio dessa palavra, o Senhor disse para você, a felicidade dos perversos, ela é temporária. Tem gente que está pensando que vai ser feliz, mas não vai, porque não se arrepende. Quer continuar perseguindo o homem de Deus, quer continuar perseguindo a mulher de Deus, e o tempo de paga está chegando. É Bíblia, irmãos. O próprio Deus, ele deixa aqui de maneira clara que ele sabe que está se aproximando o dia dos adversários. Quando Davi fez esse salmo, foi inspirado por Deus. E hoje Deus disse para você, eu sei que está se aproximando o tempo da minha justiça. Eu te trouxe aqui para te dizer que eu ouvi o seu grito de socorro. O grito da sua alma, porque tem momentos, irmãos, que a gente não consegue nem falar. Tem momentos que a dor é tão grande. Tem momentos que a perseguição é tão grande que nos faltam palavras. E tem gente que está entendendo essa palavra porque a dor, a perseguição tem sido grande. Mas Deus tem o controle de tudo e ele vai parar os seus adversários. Versículo de número 14 e 15. Os ímpios arrancam da espada e descendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Você vai observar que a vontade dos ímpios aqui era verdadeiramente matar aqueles que andavam em retidão. E é isso que inimigos, eles querem ver, a destruição, a derrota de pessoas aqui que andam na integridade. E Deus, ele conhece sua integridade. É por isso que ele está falando contigo de maneira clara e dizendo, descansa o seu coração. Eu sei quem é íntegro. Eu sei quem é perversa. Eu sei quem é maligno. Eu sei quem é uma pessoa que tem um coração voltado para mim, voltado para Satanás. A vontade aqui dos inimigos era abater o pobre necessitado e matar os que trilham o reto caminho. Ou seja, a vontade deles era maligna. E muitas vezes a vontade de algumas pessoas, o desejo delas contra nós será maligno. Mas o Deus que está conosco, ele é maior. E ele nos protege de toda intenção maligna contra nós. Declare comigo, eu creio que Deus está me protegendo de toda intenção maligna contra mim. Eu creio que Deus está me protegendo de toda intenção maligna contra mim. Você não está vendo, mas Deus está. E ele sabe quem tem uma intenção perversa. Ele sabe quem tem realmente um coração maligno. A sua espada, porém, verso 15, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Ou seja, aquilo que eles estão desejando contra os que trilham o reto caminho, contra os justos, Deus, ele vai cobrar. E Deus vai fazer a própria espada, ou seja, a própria maldade deles recair sobre eles. Não se preocupe, você não vai precisar fazer nada, diz o Senhor. Porque Deus mesmo vai fazer a maldade de pessoas recair sobre a cabeça deles. Deus mesmo vai mostrar que ele é na sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus vai mostrar que ele é na minha vida e a maldade de pessoas recairá sobre a cabeça delas. Eu creio que Deus vai mostrar que ele é na minha vida. E a maldade de pessoas recairá sobre a cabeça delas. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que não dorme, não cochila, não tosqueneja e outra coisa. Um Deus que não compactua com a injustiça. Um Deus que sabe quem é reto, quem anda na integridade e quem é ímpio, quem é perverso e quer destruir os justos. Se você está vendo perseguições se levantando contra ti, lutas, adversidades, injustiças, e ainda não viu o agir de Deus, essa palavra é uma resposta para você. É Deus dizendo, eu não te deixo. É Deus dizendo, eu não te desamparo. É Deus dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas e eu vou te dar vitória, só confia. Só confia porque eu sei qual vai ser o final dos seus inimigos. Só descansa porque eu peguei essa batalha nas mãos. Irmãos, Deus, ele tá pegando batalha de pessoas aqui que foram injustiçadas nas mãos.
E ele está dizendo, eu farei justiça. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar responder à altura. Você não vai precisar mostrar nada, porque às vezes a gente quer se defender, a gente quer mostrar, a gente quer responder. Mas hoje a palavra de Deus tem uma direção certa. Se cale porque eu vou mostrar. Se cale porque eu vou responder. Se cale porque eu vou fazer justiça. Declare comigo, eu vou silenciar, porque o meu Deus não vai tardar de fazer justiça. Eu vou silenciar, porque o meu Deus não vai tardar de fazer justiça. Se você responder à altura, você pode atrapalhar o processo da justiça que está às portas. Se você tentar fazer algo para fazer justiça, você pode atrapalhar o agir de Deus que está perto. Então, em nome de Jesus, só creia. O seu posicionamento hoje é acreditar, é crer, é confiar, é ter a certeza, é ter fé que Deus já pegou essa causa nas mãos e que é Ele quem fará a justiça por você. O Senhor estava rindo aqui no verso de número 13. Porque o Senhor sabia que estava se aproximando o dia dos adversários. Hoje Deus diz para você, descanse o seu coração. Eu já estou rindo porque eu sei que a sua vitória já chegou. Eu já estou rindo porque eu sei que os seus adversários, eles já foram paralisados. Saiba de uma coisa, quem se levanta contra ti está se levantando contra o próprio Deus, porque você tem um dono. Você é a menina dos olhos do Senhor. Deus tem ciúme de você. Deus tem zelo para com a tua vida. E Ele diz para você, eu tomo a causa nas mãos e faço justiça. Só descanse o seu coração, só confie, porque o Deus que dá vitória, o Deus que faz justiça, o Deus que está hoje dizendo para você, só confie em mim. Ele diz de maneira clara, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu já pelejei por você, já te dei essa vitória, e o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, já foi glorificado na sua vida. A felicidade do perverso, ela é temporária, mas aqueles que confiam no Senhor se alegram, se regozijam de maneira eterna. O Senhor diz para você, eu tenho uma alegria para o seu coração, mas para os seus adversários eu tenho uma grande justiça que não tardará de ser feita. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém. Que nós vamos orar por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra que é uma resposta. O Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus que mostra que a justiça, meu Pai, a vingança te pertence, é o Senhor quem vai retribuir. Obrigada, Senhor, pela certeza e pela convicção que está se aproximando o dia do Senhor paralisar os nossos adversários de uma vez por todas, do Senhor arrancar eles do nosso caminho com ramo, raiz e tudo, para nunca mais voltar. Gratidão, Senhor, por esta palavra, pela justiça que já foi decretada, que já foi determinada e que certamente acontecerá na vida dos teus filhos e não tardará. O Senhor é o Deus que traz o livramento, fecha a cova, desfaz os laços para os teus filhos. Aquilo que foi armado, preparado, arquitetado, planejado, está caindo por terra, porque os teus filhos, meu Pai, tem um Deus que peleja por eles, e aqueles que estão pelejando contra os teus filhos terão que ver o Senhor fazendo justiça, o Senhor os paralisando para dar vitória àqueles a quem o Senhor escolheu. Obrigada, Senhor, porque esta batalha não é dos teus filhos, mas essa batalha é tua, e é o Senhor quem está pelejando por cada um deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura. Causa ganha na justiça.
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus, Ele fala contigo de maneira clara. Ele diz para você: eu estou trabalhando por você. Eu farei justiça. E eu te garanto que está se aproximando o dia dos teus adversários. O dia deles provarem da justiça do Deus Todo-Poderoso. Assim te diz o Senhor. Aquilo que armaram contra você não vai recair sobre a sua cabeça, mas vai recair sobre a cabeça de quem fez o mal contra ti. Aquele que te guarda, não dorme, não cochila, não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Ele está te protegendo, trazendo livramento para você e fazendo uma grande justiça acontecer na sua vida. Não esqueça, a felicidade dos perversos é temporária e já está próximo de Deus paralisar a gente perversa que estava no seu caminho. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, essa justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus diz para você: eu estou pelejando por sua vida. Que Deus te abençoe.